Oi, curiosos! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu venho trazer um vídeo a pedido dos seguidores, certo? Uma seguidora pediu, traz Tiaguinho e Carolina Peixinho, fazer uma previsão para eles dois, certo? Só que eu dei para pegar o nome deles, né? Dei uma analisada também no perfil deles muito rapidamente, bem rapidamente mesmo, só para saber se estavam juntos ou não para eu saber exatamente para onde direcionar a leitura, né? Porque a gente tem mais detalhes, a gente consegue tirar mais detalhes da leitura quando a gente tem um pouco mais de informação sobre a situação. É a mesma coisa de passar por uma triagem, né? Quando você passa por uma triagem, a triagem vai te perguntar o que foi que você comeu, se você já teve esse problema antes, vai entender algumas coisas para poder saber o que você está sentindo. E basicamente é a mesma coisa que a gente faz aqui com o baralho, tá? A gente pega, de vez em quando eu pego algumas informações, é bem de vez em quando mesmo, porque na maioria das vezes eu faço leitura assim, pego o nome e faço leitura, certo? Mas às vezes a gente precisa saber, né, só para dar uma informação um pouco mais direta, porque senão eu fico perdida aqui, porque baralho é muito significado, muito significado. Essa carta aqui quer dizer muita coisa. Tem a parte boa, tem a parte ruim, todas elas, todas elas. Depende também das cartas que saem em volta, e por aí vai. Vamos lá. Tiaguinho e Carolina Peixinho. Eu dei uma analisada bem rápida para poder fazer a previsão, certo? Pelo visto, é um relacionamento que está ativo, né? E é só isso que eu precisava saber. Só que eu lembro que o Tiaguinho, ele é um nome muito, muito, muito associado, pelo menos no passado era muito associado a Fernanda Souza, de Souza, né? A ex dele. Que atualmente, eu vi uma matéria que em 2019 ela tava morando, tinha assumido um relacionamento com uma mulher. Se ela tá atualmente, eu não sei. Não vi a vida dela atualmente, como é que tá. Então, como eu conheço minhas seguidoras e meus seguidores, eu sei que vocês vão pedir também para que eu faça a energia de Tiaguinho, porque muita gente gosta de saber não só o que está acontecendo no passado, e se as pessoas do passado podem voltar para a vida atual, né? Ou em algum futuro próximo, ou futuro distante. Então, eu vou fazer sobre o Tiaguinho, a Carolina Peixinho e a Fernanda, tá certo? Vou fazer logo os três, porque eu sei, eu conheço meus seguidores, e eu sei que com certeza vocês iriam pedir para eu fazer do Tiaguinho e a Fernanda também, tá certo? Então é isso, eu vou fazer logo esse corre todo completo, tá bom? Eu sei que a Fernanda, não sei se ela ainda está namorando com alguém, ou se ela não tá, ou se ela tá com outra pessoa, ou se ela não tá, eu não sei, né? Mas eu vou saber aqui, pelo que eu saiba, sempre soube que a Fernanda e o Tiaguinho, são amigos, né? Depois do término dele, eu sei que eles viraram muito amigos, certo? Mas isso não impede da gente tirar as energias aqui, né? Porque um dia eles já foram um relacionamento, um dia eles já foram. E agora eles são amigos. E talvez um dia pode ser relacionamento de novo. Né? A gente nunca deve acreditar na vida do jeito que ela está. Tudo está em constante mudança. E vamos lá. Thiago André Barbosa, 11 de 3 de 83. Qual o sentimento dele pela Carolina Peixinho Sodré, 12 de 4 de 85? Tirar somente uma. Carta do carro. Tiago, eu vou tirar mais. Não, vou tirar só uma. Tiago André Barbosa, 11 de 3 de 83. E Carolina Peixinho Sodré. Carolina Peixinho Sodré, 12 de 4 de 85. Qual o sentimento da Carolina Peixinho pelo Tiago André Barbosa? Nem deu tempo. Nem deu tempo. Aqui o sentimento dele por ela e dela por ele. Eu só vou trocar as ordens porque eu sempre começo com a mulher, tá? Porque na hora que eu for ler aqui, eu não vou me perder. Sempre começo com a mulher. Só que na hora que eu tirei aqui, eu tirei o contrário. Mas aqui é o dela e aqui é o dele, tá certo? Tiago André Barbosa, 11 de 3 de 85. Qual o sentimento dele pela. Vou começar com ela. Qual o sentimento da Fernanda Rodrigues de Souza, 18 de 7 de 84, pelo Tiago André Barbosa, 11 de 3 de 85. Qual o sentimento dela por ele? Ó. Qual o sentimento do Tiago André Barbosa, 11 de 3 de 83, pela Fernanda Rodrigues de Souza, 18 de 7 de 84? Até virou. Vamos lá. Vamos começar aqui.
Sentimento da Carolina Peixinho pelo Thiago. Bom, o eremita, ele sempre está fazendo ela pensar. Ele sempre está fazendo ela pensar, mas é um pensar no qual ela não está acostumada a fazer. Então, o Thiago, Thiaguinho, é uma pessoa que sempre cria uma nova visão sobre qualquer tipo de dilema ou problema que a Peixinho tenha, certo? Então, o sentimento dela por ele é um sentimento de, sabe quando você é apaixonada ou apaixonado por aquela pessoa que tem experiência e sabe muito bem te passar a experiência? Porque eu tô vendo esse eremita como alguém que vai buscar a resposta. Então é como se a Carolina fosse uma pessoa que sempre busca a resposta no Tiaguinho, certo? A Peixinho. Então me fala que o sentimento dela por ele é um sentimento de acolhimento, é um sentimento de... O eremita também fala de isolamento, tá? Então me fala muito de alguém que tem um sentimento diferente do que sentiu pelas outras pessoas antes dele, certo? Então me fala de um sentimento de aprendizado, um sentimento de crescimento. Ela sente que é alguém que está sempre voltada para ela mesma, para poder encontrar as respostas de uma forma que ela não tinha antes, certo? Então existe um diferencial desse relacionamento que ela está vivendo com o Tiaguinho atualmente, entende? Existe uma diferença. Existe uma diferença para as outras relações. Então existe um destaque. O eremita, ele se isola. Quando a gente se isola, a gente está falando de um momento único, certo? Então o sentimento dela por ele é um sentimento único, certo? É um sentimento de amor, Ingrid, é um sentimento no qual ela se vê como alguém que hoje encontra algumas respostas, no qual ela não encontrava antes. Sentimento do Tiaguinho pela Peixinho, o sentimento dele por ela, a carta do carro. Então a carta do carro me fala que ele tem um sentimento de avanço, né? Ele quer avançar. Ele tem um sentimento de quem quer realmente ir à frente, quem vê as coisas um pouco mais à frente, né? Um sentimento de não aguenta ficar muito parado. Não quer ficar muito parado. Quer estar sempre se movimentando, quer estar sempre indo à frente. É um sentimento que ele quer abraçar. É um sentimento que ele quer fazer as coisas andarem, né? É um sentimento no qual ele sente a necessidade, é como se ele quisesse puxar ela. Você tá vendo como a carta do carro tá olhando pro eremita? O cara do carro tá olhando pro eremita? Então é como se ele puxasse ela, né, de uma zona de conforto no qual ela não enxergava muitas coisas. Então ele tem esse prazer, né, de puxar ela desse local de estagnação, certo? E fazer ela se conhecer de dentro para fora. Nossa, muito, muito forte. Muito forte isso. Vamos saber o sentimento da Fernanda, né, pelo Tiaguinho. O sentimento da Fernanda por ele é o Papa, é o sentimento tradicional, certo? O que você vê é é aquilo que é. Então, se eles têm esse sentimento de amizade, esse sentimento de lealdade, de compromisso, né? Existe realmente, de fato, isso que a gente vê. Então, se a Fernanda é uma pessoa que tem muita... É um sentimento tradicional, sabe? É um tradicional que não tem sexo envolvido. Não vejo, não vejo. Peraí, a gente tá falando do Papa, né? Então, pode ser aqui, né? Mas, enfim, é aquilo voltado para o tradicional. Você olha e vê uma amizade, essa amizade que existe, certo? Ela esconde também sentimento por ele. Fernanda esconde algumas coisas aí de sentimento. Porque o Papa, ele esconde até as mãos nessa imagem. Ele esconde o corpo inteiro, até as mãos. Nada fica de fora, somente o rosto dele. Certo? Então me fala que a Fernanda também esconde alguma coisa dentro dela em relação ao sentimento que ela tem pelo Tiaguinho. Certo? Talvez uma esperança, talvez né, uma vontade que as coisas tivessem partido ou ido para uma área um pouco mais elevada, certo? Dentro da relação, porque pelo que eu entendi da relação deles, eles foram felizes, certo? Mas só que muita gente é apegado a esse felizes para sempre, né? Muita gente é apegado a isso. Ah, porque a Fernanda, ela tá com... Não sei qual a opção sexual dela atualmente, realmente não sei, mas a gente não pode anular que existiu um relacionamento entre os dois, certo? Existe um relacionamento com sentimento, existe uma história entre os dois, certo? Independente de com quem ela esteja atualmente. Bom, vamos lá. Sentimento do Tiaguinho pela Fernanda. Sentimento dele por ela é que roda na fortuna, né? É um sentimento que às vezes ele quer ela muito próximo e outras vezes não. É um sentimento meio que bipolar, tá? Às vezes ele sente a necessidade de ter ela e outras não, certo? Talvez porque ele esteja em outro relacionamento,
talvez porque ele queira viver a realidade dele atual, mas eu não vejo amor ou sentimento de paixão, essas coisas. Mas quando ela tá por perto, ele tem um afeto muito grande. Quando ela não está tão perto, quando ele vive a vida dele, né, ela tá fora da vida dele, totalmente fora. Ele vive a realidade dele. Então é um sentimento de conveniência, é o sentimento ligado àquilo que está ali naquele momento. É o sentimento àquilo que é propício para ele naquele momento. Certo? Ele vive a relação, ele vive o que é, ele vive o presente. É como se ele vivesse o presente. Como se fosse isso. Vamos saber o desfecho aqui, um pouco mais para frente, entre ele e a Carolina Bestin. Energias. Quais as energias futuras para o Thiago André Barbosa, 11 de 3 de 83, e Carolina Peixinho Sodré, 12 de 4 de 85. Cobra, árvore, nuvens, opa. Ai, gente, eu tô vendo meio que uma traição acontecendo, viu? Eita. Gente, e também essa palavra traição, ela depende muito da situação, tá? Porque para algumas pessoas, uma mentira é uma traição, e a mentira pode não ter a ver com outras. Aconteceram. Você limpou o banheiro? Limpei. Aí a pessoa não limpou. Para alguns aí você tá traindo, você tá me traindo porque você tá mentindo para mim. Para outros, traição é realmente de fato se pegar. Para umas pessoas, traição é somente estar conversando com aquela pessoa que a pessoa não gosta que o outro converse. E é uma palavra relativa, vai se adaptando às pessoas, né? Mas eu tô vendo alguma traição acontecendo aqui. Certo? É uma traição aqui e não dá para dizer que não é, não, porque ela tá muito carregada, o jogo tá muito carregado. Energia futura para eles. Me fala de um crescimento, mas é como se fosse um crescimento, eu não vejo um crescimento interrompido, mas é como se fosse um crescimento que vai se intoxicando, tem alguma coisa ficando tóxica aqui dentro. Não estou confortável em fazer essa leitura, não estou, porque eu não imaginaria que ia sair uma coisa dessa aqui, certo? Não estou nem um pouco confortável com isso, mas eu não vou abrir o baralho e dizer o que eu não estou vendo, certo? Então essa traição pode partir dele para ela, pode partir dela para ele, pode partir de uma amizade para eles, tá? Mas me fala que alguma coisa já foi especulado sobre isso, porque é como se eu fosse alguém confirmando alguma coisa. E como eu falei a vocês, eu não fiquei procurando muito saber dos detalhes, mas aqui claramente me fala aqui. É como se alguém falasse eu avisei. É como se alguém falasse eu avisei. Então, próximos acontecimentos aí, vou tirar mais cartas aqui. Próximos acontecimentos me vem uma nova fase que me fala de chateações, possíveis desentendimentos. Eita, meu pai, tem gente aqui na situação, tá? Tem gente aqui na situação. Gente, ninguém imaginava que ia acontecer com a Gabi Martins o que aconteceu somente quando aconteceu, certo? Então, o que eu tô falando aqui pra vocês é que eu tô vendo uma terceira pessoa dentro dessa relação. Eu vejo alguém falando, eu te avisei, eu vejo um corte aqui, eu vejo brigas, eu vejo desentendimentos, e eu vejo traições. E sinto muito, mas é traição amorosa. É traição amorosa, é traição de terceiros. É traição de ter três pessoas dentro de uma relação. Tá? Não tô nem um pouco confortável em falar isso aqui, mas pode abalar muita gente essa notícia aí quando acontecer. Eita. Aqui não tem pra onde correr, carta da cobra, jardim, é como se alguma coisa estivesse acontecendo escondida há muito tempo. A cobra na árvore aqui, o tempo fechado, imagine você andar, sabe? Tempo fechado, você não consegue enxergar. Não estão enxergando. Um deles não está enxergando. Um deles não está enxergando. Mas alguém avisou. Alguém falou. Alguém falou alguma coisa em algum momento aí. Tanto é que eu vejo essa pessoa falando, eu te avisei. Eu te avisei, eu falei. Certo? E aqui é corte. Foi corte, aqui é corte. Se vocês vissem minha cara agora. Isso daqui é corte, é corte, é corte, é corte de relacionamento por conta de esperteza, de uma terceira pessoa, sabe? E é isso. Eu vou fazer a leitura aqui para ele e para Fernanda. Socorro, Deus! André Barbosa, 11 de 3 de 83. E Fernanda Rodrigues de Souza, 18 de 7 de 84. Energia futura aqui para eles.
carta da árvore, buquê, caixão, raposa, cruz, pássaros, cão, obstáculo e ratos. Bom, entre eles aqui, questão de futuro, me fala de conquistas, tá? Eu vejo conquistas meio que sendo compartilhadas. Então, quando eles eram um casal, pode ser que um tinha alguma meta aí muito particular que o outro apoiava. E o outro consegue essa meta. E eu vejo muita comemoração. Eu vejo alguma comemoração aqui. Entre eles, não existe pessoas que não querem esse vínculo deles. Possivelmente não é a peixinho, possivelmente, porque se eu não me engano eu vi uma manchete, eu só vi a chamada da manchete falando assim, elas duas dando lição de maturidade, elas estavam juntas no show de Tiaguinho, não foi? Foi alguma coisa assim que eu vi. Mas só vi a manchete mesmo, eu não li a matéria. Mas aqui me fala que eu vejo uma vitória aqui no caminho de ambos, certo? Mas tem pessoas da família que não gostam dos dois juntos, não gostam, não gosta. Tem gente da família, ou da família da Fernanda, ou da família do Thiago, que não gosta de ver eles dois juntos de forma nenhuma, certo? E eu vejo essa pessoa tentando fazer de tudo para que essa aproximação não aconteça. Ou que, tudo bem que eles são adultos, né? Eles são adultos e eles respondem pelas atitudes dele, pelos gostos deles dois, certo? Mas é como se tivesse gente que trabalha para não manter essa ligação dos dois, tá? Sabe? Carta do cão, obstáculo rato, é gente que tem medo que eles voltem, né? Gente que tem medo, vejo gente tendo medo aqui que eles dois se liguem de novo como casal, sabe? E é como se isso realmente de fato acontecesse, certo? Isso vem acontecendo. Pessoas botando dificuldade em relação à amizade deles, certo? Entre eles aqui eu vejo congratulações, como se fossem congratulações. Então, digamos que ele fala para ela que parabéns para você, ou então, tá, tem parabéns aqui, né? Tem parabéns, janeiro, fevereiro, março. A gente já está em abril. Quem faz o próximo aniversário é a Carolina, né? Mas se tiver festa, ela vai estar, tá? Ela vai estar na festa, tá? Mas aqui entre ela e o Tiaguinho me fala de. Eu vejo muita gente, tem gente. Ainda tem gente que especula a volta deles, né? Ainda tem gente que fala muito sobre eles estarem juntos, eles voltaram sobre isso. Porque eu tô vendo isso aqui, tá? Eu vejo pessoas falando aqui, falando muito sobre isso. É como se para alguns ainda isso fosse realidade, certo? Mas me fala de boas surpresas aqui para eles. Me fala de alguma situação aqui que eles têm que driblar que envolve fofoca e outras pessoas. Mas me fala aqui que algumas vezes essas pessoas conseguem ter poder sobre a relação que eles têm de amizade, certo? Que acaba corrompendo ela contra ele, ou ele contra ela, ou então fazendo os dois nesse contrário, certo? Por mais que cada um responda por si. Mas quando tem algum parente próximo, alguma amizade próxima que fica fazendo o contrário, né? Algumas pessoas acabam se contaminando, certo? Mas é isso. Isso que eu vejo aqui para eles dois. Tô um pouco sem graça com essa leitura dele com a Peixinho, porque eu nem imaginava isso realmente de fato. E vamos aguardar. Vamos aguardar. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!